e com muita alegria tendo aqui conosco, em nossa casa, tendo o pastor Kaiser. Kaiser, para quem não sabe, é meu genro. Kaiser, casado com a Suzy. Você casou muito bem, hein, Kaiser? Muito bem, graças a Deus. Fala um pouquinho da família, são as 3 filhas, não é? Hoje a Daça tem 17, a Raíssa tem 15 e a Saninha tem 13 anos. Espera aí, se aumentou a Radassa, ela vai fazer 17, dia 7 de junho. Vai fazer 17, 17. São 3, então a gente fica até meio perdido. O Kaiser, você esteve ali na África do Sul, foram 3 anos. E um mês. E um mês. Vocês esperavam que seria a África do Sul? Por que África do Sul? Por que houve essa direção para ir para este país? A princípio, quando surgiu a proposta da gente envolver comissões mais diretamente, nós tivemos outros países como proposta. Estados Unidos, Canadá, Austrália, talvez Nova Zelândia. E, na verdade, a África do Sul ela não estava dentro do programa. Só que o nosso coração sempre foi muito voltado e inclinado para o continente africano. Então, nós perguntamos se a gente podia ir para a África, porque lá a gente ia poder aprender inglês e também já se envolver em missões diretamente. Não ia ficar só 2, 3 anos no país aprendendo inglês, para depois voltar para o Brasil e para poder ir para missões. Não que nesses países não tem nada para fazer, mas no nosso coração já tinha uma tendência, uma queda para o continente africano. Por que não a gente já aprendeu inglês lá na África do Sul e ali já se envolver em missões diretamente? Isso. Por isso que nós escolhemos a África do Sul. E foi muito interessante porque é um amor antigo com a África do Sul. Quando a Suzy tinha seus 12, 13 anos, ela lendo uma revista, me parece que era até a Geográfica, ela viu lá o primeiro hotel 6 estrelas do mundo, lá em Lost City. E a Suzy olhou e disse, um dia eu vou conhecer este hotel. Um dia eu vou à África do Sul, eu quero conhecer este hotel. E conta pra gente, Kaiser, como que vocês, com pouco tempo de casados, puderam ir à África do Sul e a Suzy conheceu o Lost City. Nós temos um amigo, um pastor, James Mogolela, lá da África do Sul, e ele mora em Joanesburgo. E todo ano ele vinha aqui no Brasil e ele ficava hospedado na nossa casa. E ele tinha um sonho de levar a gente lá, porque ele tem uma comunidade muito grande lá com os Zulus. Então, depois de uns 3 ou 4 anos, ele conseguiu nos levar lá. E a Suzy tinha um sonho de ir nesse hotel, na verdade o nome é Sun City. Sun City, E quando nós chegamos na África do Sul, a Suzy comentou com ele sobre esse hotel. Então, Deus nos presenteou e nós tivemos o privilégio de passar um dia inteiro lá no Sun City, onde naquela época só havia esse hotel 6 estrelas. Depois, agora, quando nós voltamos na África do Sul, nós tivemos lá também outras vezes. Mas naquela época foi especial porque era um sonho do coração da Suzy. E quando nós chegamos lá em Joanesburgo, o pastor James Mocolela, então, ele disse que não era tão longe e organizou tudo. E nós tivemos o privilégio de passar um dia lá. A Radassa tinha 2 aninhos e nós tivemos a oportunidade de entrar naquelas suítes lá que ficam... Tudo com marfim e ouro. Que ficam shakes. Foi algo assim muito, muito tremendo e especial. Não pelo fato do lugar em si, hoje já tem até 6, 7 estrelas, mas pelo fato da situação que Deus moveu para que se cumprisse um sonho do coração de Deus e também do coração da Suzy, que ela tinha. Foi interessante que vocês conheceram uma família de brasileiros ou eram portugueses? Portugueses. E vocês estavam com saudade da comida brasileira, da comida diferente, não foi, Kaiser? Foi um tempo bom. Nós ficamos hospedados na casa desse pastor e no primeiro, segundo, terceiro dia, então é a comida bem africana. E nessa época a gente foi por um convite pessoal. Então a gente não tinha ainda um preparo missionário.
A gente não Era uma visita, era uma mais visita. turístico. Ficamos um mês lá. Então, no terceiro dia, quarto dia, a gente já estava meio que como desesperado. Com saudade do arroz, do Do feijão. arroz, do feijão, da carne. E nós conhecemos, então, um casal jovem, um português casado com uma brasileira. Então, eles nos convidaram para poder ir na casa deles. E ela fez, então, aquela comida brasileira, depois de mais ou menos 4, 5 dias. E foi interessante que, através desse casal, nós tivemos o privilégio de pregar numa igreja de português. Essa igreja existe até hoje. Eu pude pregar lá, a Suzy pôde pregar. E esse casal foi um contato muito interessante para nós, porque o pastor James Mocolero, ele era e é uma pessoa muito ocupada como líder lá dos negros. E esse casal pôde, então, nos apresentar a cidade de Johannesburgo. Viajamos com eles. Foi muito jóia. Foi muito jóia essa conexão. E algo muito interessante, pastor Kaiser, que eu gostaria que você compartilhasse. Nós sabemos que da África, do continente africano, a África do Sul é o país mais desenvolvido, tem uma infraestrutura muito boa, as cidades são muito bonitas. E há algo espiritual nisto aí. Você podia compartilhar conosco sobre aquele monumento lá em Pretória, sobre aquela família de ato profético? Acho que da Holanda, não é? Eu creio que sim. Eu não sei exatamente há quantos anos atrás, mas há vários anos atrás, uma família que veio da Holanda, ela cristã, ela fez um monumento e ela estabeleceu ali então a bênção do Senhor. E nós que moramos ali na África do Sul 3 anos, a gente pode ver que é diferente. Ainda tem alguns restos daquele problema do apartheid, né? Eles vivem juntos, mas não 100% unidos. Sempre a gente vai no restaurante, tem uma mesa de Zulu, mesa indiano, muçulmano, uma mesa de africanos, uma mesa tem também os Khaled, que são os misturados. Mas a gente pode ver, nós tivemos o privilégio de viajar para 7 outros países, de carro, passando pelas fronteiras. A gente pode ver exatamente a diferença quando a gente sai da fronteira da África do Sul e entra nos outros países. Não que nos outros países não tenham coisas bonitas, boas, né? Cidades bonitas, mas a África do Sul ela tem uma bênção que foi estabelecida ali. Essa família, talvez o povo sul-africano não tenha consciência do que essa família trouxe e estabeleceu fazendo esse ato profético. E todos, pessoas que vão visitar a África do Sul, que são cristãos ou não, pedem para conhecer esse monumento. E nós estivemos lá, e é algo fantástico. Tem um detalhezinho até que você explicou sobre a questão do sol e tal. Sim. Nós não estivemos pessoalmente ali em Pretória, mas ficamos sabendo que esta família tomou Deuteronômio, quando descreve lá no capítulo 8 a terra prometida. Então, terra que mana leite e mel, terra de rios, terra de bênçãos. Então, todas aquelas bênçãos de Israel, da terra prometida, eles trouxeram para a África do Sul. Disseram, esta é uma terra que mana leite e mel, esta é uma terra prometida. E tudo aquilo foi escrito, parece que tomaram uma Bíblia, fizeram tipo uma caixinha, um ato profético, enterraram ali e os anos passaram e eles fizeram um monumento muito grande que exatamente no dia que foi feito aquele ato profético, eu não sei exatamente o dia, mas no dia que foi feito aquele horário, o sol, quando ele vem e bate a pina ao meio-dia, incide a sua luz sobre um monumento, uma Bíblia aberta dentro deste texto. Aí vemos a importância dos atos proféticos. E agora estamos com a proposta de ir fazendo atos proféticos nas nações também, né, pastor Kaiser? Em nome de Jesus. Amém. Estamos com a viagem para Israel nesta semana. E em Israel vamos passar ali na Holanda. Queremos estar também profetizando a bênção de Deus. Tem um tempo especial ali, né? Mas você esteve, pastor Kaiser, além da África do Sul, vocês também estiveram em quais países ali?
Você, principalmente. Eu fui mais do que a Suzy porque alguns países são vilas, né? E para as meninas não era assim muito seguro. Conveniente. Mas se eu não estou errado, eu fui no Moçambique, Zimbábue, Botsuana, Suazilândia, passei pela Namíbia, se não está faltando nenhum. Foram viagens de carro, eu viajei mais de 111 mil quilômetros em 2 anos e 8 meses. E nesses países a gente pôde então fazer esse muito ato profético. E algo interessante é que o carro-chefe para essas viagens foram os gideões. Porque o povo africano é um povo que gosta de orar. A África foi por muitos anos evangelizada por muitas conferências, muitas campanhas, mas infelizmente, pelo número grande das pessoas que moram lá, faltou um discipulado. Então muitas pessoas já ouviram falar do Senhor, mas não foram discipulados, orientados. São pessoas que quando você chama para orar, eles oram, mas eles não sabem para quê, por quê, e às vezes mistura muito também a questão dos ancestrais, mas algo assim que para mim foi muito lindo, que em todos os lugares que nós fomos, que nós falamos dos Gideões da oração, foi muito bem recebido e tem sido muito bem recebido. Eu tive o privilégio de ir muitas vezes em Moçambique, em Maputo e também no norte de Moçambique, de carro cruzar o Zimbábue e chegar em Moçambique. Em todos os lugares e vilas que nós fomos, quando eu falei sobre a questão dos Gideões 24 horas, sobre a proposta de um relógio de oração, né, foi algo assim muito bem recebido, porque é um povo que, não sei se pelo fato de vir de muito sofrimento, é um povo que gosta de orar e ora. É um povo que passa 1, 2, 3, 4 horas orando, louvando a Deus, faz parte da cultura deles. Eles até têm alguma coisinha parecida com a gente. Então, assim, foi muito bom ter esse veículo, esse carro-chefe que foi realmente os Gideões da oração. Isso é muito importante.